Bom dia, irmãos. Bom dia. Você já deu bom dia para quem está perto de você? Eu acho que não. Já deu bom dia? Fez um barulho aí? Nós estamos estudando o livro de 1 João e é um livro muito gostoso, tem sido uma bênção, uma oportunidade providenciada por Deus para nos abençoar, porque é um livro muito prático e a gente não tem como não se enquadrar, não se encaixar, não se ver. A gente não tem como não ser abençoado e não ser tocado pelo Espírito Santo quando a gente se depara com o Evangelho que a gente tem proclamado e o Evangelho que a gente tem vivido. Com o Evangelho que é a proposta do verdadeiro, do genuíno cristianismo que hoje nós professamos como uma experiência da nossa espiritualidade. E João, ao começar a sua carta e a tratar da nossa comunhão com Deus, o João, que é o discípulo do amor, ele não começa falando do amor e nem da graça, mas o capítulo 1, ele fala sobre a luz e ele fala sobre santidade. E nós temos caminhado dentro desse pensamento de que para que nós tenhamos uma comunhão com Deus, para que a gente possa viver em intimidade com Deus, nós precisamos entender, antes de tudo, que Deus é luz e que nele não há trevas nenhumas. Não existe trevas em Deus. E se nós andamos na luz, nós temos comunhão com Deus. E se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E João vai caminhando, e nós na semana passada iniciamos com uma pergunta: como eu posso saber que de fato eu conheço a Deus, que de fato eu sirvo a Deus, que de fato eu sigo a Deus? E nós ainda falamos, é porque eu creio. E aí Tiago vai falar assim: não é porque você crê, porque os demônios também creem. Ele crê e estremece. Tem gente que crê e nem estremecer não estremece, está pior que o demônio. Não é porque você crê. Então ele começa a traçar alguns testes ao longo de 1 João, testes que vão avaliar, que nós vamos nos autoavaliar, para a gente saber se nós de fato conhecemos, vivemos e temos essa experiência com Deus. E na semana passada, João trouxe para nós a obediência como o primeiro teste para que a gente possa aferir o nosso conhecimento com Deus. Não é porque nós só vamos conhecer a Deus ou só vamos andar com Deus se nós obedecermos. Não é isso, isso é uma visão legalista, não é sobre isso que João está falando. Ele está falando muito ao contrário, que porque nós andamos com Deus, porque nós conhecemos a Deus, porque nós temos uma intimidade com Deus, então nós obedecemos. Nós não temos como obedecer antes de conhecer a Jesus. Nós não temos como obedecer e viver uma vida de responsabilidade espiritual antes de termos um contato, de sermos alcançados pela graça, salvos pela graça. Mas a partir do momento que nós andamos com Deus, uma evidência da nossa caminhada cristã é a obediência. É a obediência. E nós terminamos no versículo 6, que fala que aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Então na semana passada nós falamos sobre obediência e eu fiz a pergunta para mim mesmo, e a pergunta também que João vai nos responder: se nós precisamos obedecer aos mandamentos de Jesus. Ele fala: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós vimos um texto de João que fala, de 1 João 2, que fala: olha, se você conhece a Deus, então você obedece os seus mandamentos. Qual é o maior mandamento que existe? De que mandamento ou de quais mandamentos João está falando aqui? Se nós pudéssemos perguntar qual é o maior mandamento que existe, qual seria a resposta de Jesus? O amor. Uma vez uma pessoa, um perito da lei, ele conhecia bastante das escrituras,
chegou para Jesus e fez essa pergunta. E essa pergunta está em Mateus 22, versículo 36 a 40. Ele perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E essa é uma pergunta que serve para mim e para você hoje. Nós que queremos caminhar com Deus, que queremos obedecer, que queremos viver em intimidade com Ele, sabemos que uma das evidências de caminhar com Jesus, caminhar com Deus, é sermos obedientes. Então qual é o mandamento que eu preciso obedecer? Qual é o maior mandamento que existe? Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei. E João vai pegar essa ideia que ele ouviu de Jesus nesse dia, porque ele estava presente, e ele vai fazer um link de tudo que nós vimos até agora. Ele vai falar o seguinte: olha, nós andamos com Jesus, nós andamos na luz. Conhecer a Jesus, viver com Jesus, andar na luz, é também obedecer. E obedecer que mandamento? O mandamento do amor. Obedecer é, em última instância, amar. Então amar é andar na luz. Quem ama, anda na luz. E automaticamente quem não ama, não obedece, não conhece, não anda na luz. Esse é o ciclo que João vai fechar agora nos versículos de 7 a 11 de 1 João 2. Ele fala o seguinte: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E a gente tem João novamente, depois do estudo do Evangelho de João, falando sobre amor. E João vai falar sobre o amor no decorrer desse livro. Nós que estivemos juntos estudando o Evangelho de João, vimos como ele faz toda a conotação sempre em torno do amor. Ele é chamado o apóstolo do amor. Mas se vocês se lembrarem, antes dele ser chamado o apóstolo do amor, um dia esse mesmo João foi chamado de filho do trovão. E eu te pergunto, como que alguém que era filho do trovão virou o apóstolo do amor? Porque ele conheceu a Jesus. Porque um dia ele foi impactado por esse amor de Jesus. Porque ele via a forma como Jesus tratava as pessoas, como ele amava as pessoas, como ele tinha compaixão das pessoas. Ele foi servido por Jesus. Ele foi impactado por Jesus. Um dia Jesus passou na vida de João e a presença e o amor de Jesus fez com que ele não fosse mais o mesmo. Agora ele é um velhinho. Ele é um velhinho. E ele fala para aquela igreja: vocês precisam amar. Vocês precisam conhecer o caminho excelente do amor. Talvez ele se lembre daquele dia no cenáculo, no dia em que Jesus foi traído, onde Jesus demonstrou o maior amor que ele poderia demonstrar. E ele fez isso com um balde, com uma toalha. Ele não estava instituindo um ritual, um cerimonial. Muitas vezes a gente vê as igrejas repetindo, né? O lava-pés, todo mundo vem com o pé limpinho, feitinho, cheirosinho, e o irmão lava o pé do outro. É muito mais do que isso. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que amar é abrir mão dos seus direitos, amar é abrir mão dos seus privilégios, que amar é abrir mão do poder, amar é abrir mão de posição, amar é se fazer como um menor, amar é atender às necessidades dos outros, amar é perceber as necessidades dos outros. E Jesus revelou lá naquele dia uma verdade muito importante: eu lhes dou este novo mandamento. Lá no cenáculo, depois de lavar os pés daqueles discípulos,
E esse novo mandamento é o seguinte: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então o amor se torna uma marca essencial para aquele que se diz cristão. O amor é, além da obediência, também uma evidência daquele que caminha com Jesus. Quem caminha com Jesus, quem anda na luz, ama, vive a prática do amor. Agora, falar de amor é um negócio muito complicado, porque você ama chocolate, ama dias de sol, ama domingo, ama dormir, ama pão de queijo, ama o seu marido, ama seus filhos. O amor, ele é uma linguagem muito extensa na nossa cultura. Tudo é amor. As meninas declaram uma semana depois que estão comigo: eu amo você. É tudo muito superficial. Jesus então nos dá uma definição bíblica, e não essa definição cultural que a gente entende do que é o amor. Ele estabelece alguns critérios para que eu e você possamos entender se a gente ama ou não. Se nós de fato entendermos que mandamento é esse. Esse amor, esse mandamento é muito anterior a Jesus. Foi estabelecido lá atrás, quando Deus, através dos seus mandamentos, organizou a sociedade. Como uma sociedade, para subsistir, precisa ter um mínimo de amor, senão ela não vai subsistir. E João fala: se você quer ter um gabarito para você testificar se você conhece a Deus, você precisa amar. Pode ser que você ache que amar é mais fácil que obedecer. E nós vamos caminhar por esses versículos para que a gente possa se deparar com essa verdade. Se você conhece a Deus, você vive a prática do amor. O amor um ao outro é obedecer um mandamento. E o versículo 7 fala o seguinte: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, que é a mensagem que vocês ouviram. Olha, eu estou lembrando vocês de um mandamento velho. E esse mandamento era velho, era antigo, em dois sentidos. Em primeiro lugar, ele era velho porque ele era velho mesmo, ele tinha mais de 400 anos. Ele estava desde a lei de Moisés estabelecendo e organizando aquela sociedade. Lá em Levítico 19:18, a lei de Moisés diria: olha, você precisa amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Jesus agora, em Mateus, como vimos, ele identifica como sendo o segundo maior mandamento. Mas em outra instância também, esse mandamento é antigo, porque João fala: olha, vocês receberam isso desde o início. Isso não é novidade para vocês. Não é novidade. É novidade a gente falar de amor? Talvez você ficou até meio frustrado: pô, falar de amor hoje. Caramba. Já sei esse negócio de amar uns aos outros. Coisa batida. É desde o princípio. Em 1 João 3,11, João fala: essa mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Amem uns aos outros. Nós recebemos essa verdade que nós precisamos praticar o amor como base no início da nossa experiência cristã. Não é algo que a gente precisa alcançar um grau de espiritualidade elevado e supremo, que quando eu chegar lá, então eu vou passar a amar as pessoas. Não, é básico. É básico. Romanos 5,5 fala que quando nós recebemos as boas novas de Jesus, que Cristo morreu pelos nossos pecados e nós cremos, nesse momento o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo então passa a produzir um fruto que é o amor. É o início da caminhada, é coisa antiga, é coisa básica. A base de todo o mandamento é amar. Jesus falou isso. Então você não passa a amar quando você está pós-graduado em espiritualidade cristã. Você começa a amar quando você recebe Jesus. É uma coisa básica. Porque todos nós, irmãos, quando chegamos diante de Deus, chegamos quebrados.
Todos nós temos traumas. Todos nós precisamos ser curados, porque um dia alguém tratou a gente com desamor. Um dia nós nos sentimos rejeitados. Um dia nós fomos desmerecidos. Um dia alguma palavra cheia de malignidade e de maldade entrou no nosso coração e aquela falta de amor nos atingiu e trouxe uma deformidade no nosso caráter e na nossa personalidade. Todos nós fomos atingidos por essa falta de amor, ou na família, ou na escola, ou no trabalho, ou no casamento. Quando nós nos achegamos diante de Deus, nós nos achegamos muitas vezes com a nossa estima lá embaixo. Nós não nos amamos por culpa de tantas mentiras que foram lançadas por falta de amor. Nós somos vítimas da falta de amor. A nossa sociedade, a nossa família, o nosso país é vítima da falta de amor. A falta de amor, ela atinge toda a maldade do coração humano. Os Beatles diziam que tudo que a gente precisa é de amor. E nós entendemos que quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos desaprender a nos relacionar de maneira ruim. Nós chegamos cheios de vícios, trazemos vícios de desconfiança, de orgulho, de soberba, de maledicência. Nós viciamos todos os nossos relacionamentos com sentimentos de vingança, com necessidade de sermos superiores uns aos outros. E tudo isso é por falta de amor. Por isso que quando nós conhecemos a Jesus, o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós reaprendemos o nosso modo de nos relacionar com as pessoas, o nosso modo de falar com as pessoas, o nosso modo de pensar sobre as pessoas, o nosso modo de olhar para as pessoas. Nós reaprendemos a nossa relação. E se nós não aprendemos isso, se nós estamos numa caminhada com Jesus longa e nós não aprendemos a amar, nós não aprendemos a nos desvencilhar desses vícios que carregamos do velho homem, nós estamos apodrecendo em amarguras, nós estamos apodrecendo em ressentimentos, em iras, em contendas. Então, João fala pra gente: você está sofrendo no seu relacionamento com Deus. Você precisa questionar se você de fato está andando na luz. Porque quem anda na luz obedece, o mandamento é o amor. Quem anda na luz ama. Quem anda na luz ama o seu irmão. Essa é uma das marcas de quem conhece a Deus. E João diz que esse velho mandamento se torna novo. É uma coisa antiga. É uma coisa que toda aquela sociedade judaica estava careca de saber, de Levíticos 19, que eu preciso amar o outro como eu amo a mim mesmo. Esse é o segundo mandamento. Mas aí João fala: olha, esse mandamento se fez novo. Ele se fez verdadeiro nele e em vocês. Esse mandamento se tornou verdadeiro nele porque o Senhor Jesus é o maior exemplo de amor da história. Jesus, ele trouxe uma releitura do que é o amor na sua vivência nesses 33 anos aqui na terra. Ele deixou o esplendor, a santidade, a perfeição, a comunhão ininterrupta com o Pai. Ele deixou a glória, ele deixou a majestade, ele deixou uma vida de abundância, de soberania. E ele se fez um de nós, e ele se fez pobre, e ele se fez um servo, e ele ao final se fez pecado, ele ao final se fez maldito, ele ao final morreu por amor. Por amor. É a maior revelação de amor. Ele fez tudo para salvar nós pecadores que merecíamos apenas a sua ira. A única coisa que a gente pode reivindicar de Deus é a morte e a ira. E esse mandamento se tornou verdadeiro nele. O velho, o antigo mandamento se tornou novo em Cristo. Ele explicou para todos nós o que significa amar. Mas João vai mais além, ele fala: não se tornou só verdadeiro nele, ele se
torna também verdadeiro em vocês. O mandamento se torna novo e verdadeiro em mim. O novo e verdadeiro mandamento acontece cada vez que eu estou nele, que eu permaneço nele, e que eu devo andar como ele andou, e que eu devo viver uma vida de obediência sempre como ele é. Então, se nele o amor, a verdade é fundamental, em mim se torna uma verdade derivada, porque eu estou nele, eu permaneço nele, e eu devo andar como ele andou. Então eu também posso reescrever a história e a verdade desse mandamento onde eu estou, na minha família, com os meus amigos, as minhas relações aqui na igreja, uns com os outros. O velho mandamento se torna novo. O velho mandamento se torna real, se torna verdadeiro, porque eu estou em Cristo. E eu olho uma pessoa difícil. Você tem alguém que é difícil de amar na sua vida? Tem alguém que é? E eu olho aquela pessoa difícil e eu posso dizer: Jesus, eu estou vazio de amor para essa pessoa. Saldo negativo, bota lá embaixo. Eu não sou incapaz de amar esse traste. Para mim não dá. Mas porque eu permaneço em Ti, eu estou ligado em Ti, de Ti flui todo o amor, toda a verdade. Eu quero ser o canal desse Teu amor na minha vida e na vida dessa pessoa. Esse antigo e velho mandamento se torna verdadeiro, impossível e real, e novo quando nós vivemos nessa intimidade, nós andamos na luz. E esse amor é um processo ao longo da vida. Quando eu estou em Cristo, Jesus fala para mim: assim como eu os amei, vocês têm que amar. O velho e antigo mandamento dizia que eu tinha que amar como eu amava a mim mesmo. O novo mandamento de Jesus é: vocês têm que amar como eu amei vocês. Esse é o crivo, esse é o tipo, esse é o padrão. É dessa maneira. E isso não vai ser fácil, isso não vai ser da noite para o dia. O versículo 8 fala que as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Nós chegamos diante de Deus em densas trevas, cheios de desamor, cheios de egoísmo, cheios de orgulho, querendo que a melhor e maior fatia seja nossa, querendo que os outros se danem, que você quer o primeiro lugar. Você não quer servir nada, você quer ser servido, você quer ser respeitado, você quer ser honrado, você quer ser amado. A gente chega assim diante de Deus. E aí a verdade do Evangelho vai dissipando as trevas. O amanhecer do Evangelho, a luz, vai revelando que existem trevas que precisam sair do nosso coração, para que os nossos relacionamentos sejam curados, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, para que os casamentos sejam saudáveis, para que os relacionamentos entre os pais e os filhos sejam saudáveis, para que os relacionamentos entre os irmãos sejam saudáveis, entre os patrões e os empregados sejam saudáveis, entre a sociedade seja saudável. Nós precisamos que as trevas se dissipem. E Paulo coloca o seguinte: olha, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória da face de Cristo. Vem a glória de Deus, vem a luz de Deus, e ela vai ajudando a dissipar as trevas. De uma maneira radical, os nossos olhos são abertos. Nós podemos entender hoje e contemplar aquilo que é trevas e aquilo que é luz. Mas até que essas trevas se dissipem, isso demora. Isso leva tempo. Você vai se envolver numa situação de egoísmo aqui, numa situação de contenda de ir ali. Você vai se envolver numa situação de ódio aqui, acolá. Você sabe que você está no processo até que a verdadeira luz brilhe mais e mais. E nunca nenhum de nós vai atingir o nível do amor de Cristo. Por isso que essa palavra atinge a todos nós. Porque
você nunca vai poder olhar nos olhos de alguém e dizer: eu te amo, de um modo perfeito. Eu atingi o nível clímax máximo do amor de Cristo para com você, meu irmão. Não é verdade? A igreja de Tessalônica, ela era honrada pelo amor, mas Paulo fala: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros, e de fato vocês amam a todos os irmãos em Macedônia. Está melhor que a gente aqui, pessoal. Mas ele fala: contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam, cresçam no amor, evoluam no amor. Nós vamos sempre ter muito o que evoluir, muito o que evoluir. O amor, ele não pode ficar estagnado, ele precisa crescer. Se eu amasse meu marido como há 23 anos atrás eu o amava, nós não estaremos juntos. O amor, ele precisa amadurecer, ele precisa ganhar força, ele precisa ser robusto, ele precisa ser forte para aguentar o tranco, as vicissitudes da vida. Ele precisa ser forte para aguentar todas as lutas, todas as dificuldades que nós caminhamos. E conforme nós vamos tendo as lutas, e conforme nós vamos vencendo as dificuldades, o nosso amor vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e assim deve ser nos relacionamentos uns com os outros. Uma divergência entre dois irmãos de uma comunidade não é suficiente para que eles se separem, mas é suficiente para que eles cresçam em amor e permaneçam mais unidos ainda. É para isso que existem as dificuldades, é por isso que nós precisamos crescer em amor. E João fala: você diz que você ama, existem alguns parâmetros para você que é o amoroso, para você que acha que gabaritou o seu nível de espiritualidade. Em primeiro lugar, você tem que entender que isso é básico. Se você ama, você está na rabeira ainda. Isso é básico, todo mundo tem que amar. Em segundo lugar, você precisa entender que se você está em Cristo, você deve amar como Jesus amou. E se você não conseguir, calma, você está no processo, as trevas ainda estão se dissipando e a luz está brilhando e vai capacitar você a amar. João então conclui nos versículos de 9 a 11 dizendo: quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Permanecer na luz então significa viver como nós vivemos uma vida exposta. Não é viver uma vida perfeita, mas é viver uma vida de confissão. É viver uma vida de arrependimento, é viver uma vida de reconhecimento dos seus pecados, é viver uma vida de confrontação, onde eu sei que não está tudo bem, que mediante a palavra de Deus e a vida que eu vivo, eu tenho muito que melhorar. Então eu confesso, eu deixo, eu alcanço a misericórdia. A palavra fala que Ele nos perdoa e nos purifica, remove de nós as trevas. É uma caminhada de confissão e de reconhecimento diário. Mas nós entendemos que quando nós estamos caminhando com Cristo na luz, a palavra de Deus vai brilhar também nos meus relacionamentos, nos lugares sombrios da minha alma, que me impedem de me relacionar com as pessoas. E eu vou poder ter comunhão uns com os outros. É isso que o texto fala: quem anda na luz tem comunhão com Deus, mas também tem comunhão uns com os outros. Vive em comunhão. Quando eu ando na luz, as minhas relações então são curadas. Quando eu ando na luz, há reconciliação. Quando eu ando na luz, há perdão. Quando eu ando na luz, eu vou viver em santidade. Viver em santidade é também viver em amor. Porque quando eu ando em amor, esse amor, ele me preserva de pecar em dois sentidos. Nos livra do pecado em dois sentidos. Em primeiro lugar, eu não vou levar o outro a pecar. Não é verdade? Quando eu ando em santidade, quando eu ando em amor, eu não vou provocar a ira, eu não vou provocar o desejo de vingança, eu não vou provocar ressentimento, eu não vou provocar a amargura, porque eu ando em amor, eu estou me
inquietude, eu não pratico a maldade. Mas também quando eu ando em amor, isso me livra de cometer outros pecados. E na semana passada, depois que nós conversamos aqui e que nós vimos diante da palavra de Deus que uma das evidências de caminhar com Deus é obedecer, alguém falou para mim: olha, eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu acho que essa obediência aí é a obediência do mandamento do amor. Você tem que ler o texto, o contexto todo, é sobre o amor. Essa obediência aí é uma obediência direcionada. E eu perguntei: mas quem falou para você que amar é mais fácil do que cumprir qualquer outro mandamento? Amar é a coisa mais complicada que nós vivemos. E a falha do amor, irmãos, e eu termino com isso, a falha do nosso amor é muitas vezes aquilo que vai nos levar a praticar outros pecados. Por isso que Jesus diz: olha, todos os mandamentos se resumem no amor. E eu vou dar um exemplo para você. Quantas pessoas estão presas nos pecados sexuais? Nós não vamos relativizar, não. Pecado é pecado, imoralidade sexual é pecado, luxúria é pecado. Está na palavra de Deus, o Senhor que eu estou dizendo. Quantas pessoas estão presas nisso? Quantas pessoas estão presas em cobiça e em adultério? Quantas pessoas? E se nós formos olhar, irmãos, e pensar qual é a raiz desse pecado, é a falta de amor. Quando um cara cobiça uma mulher do outro, ele falhou com o amor para com o outro. Quando um homem casado cobiça outra mulher, ele falhou com a responsabilidade de lealdade, de fidelidade, de exclusividade para com a sua mulher. Ele falhou no amor. Quando alguém se deita com outro alguém, ele falhou na responsabilidade de amar, porque ele está usando aquela pessoa para suprir as suas necessidades. Ele falhou no amor. Ele está usando como objeto para a satisfação dos seus desejos. Quando eu acho que eu posso pegar e subtrair de outro coisa alheia que não me pertence e eu roubo a outra pessoa, eu estou falhando no amor para com ela. Quando eu minto para alguém, estou falhando na minha verdade, na minha lealdade para com aquela pessoa. Quando uma pessoa assassina o outro, ele está falhando no amor. Por isso que a falha no amor nos leva a muitos outros pecados e que quem ama consegue permanecer na luz e consegue obedecer os mandamentos. Nós precisamos encontrar qual é o caminho do amor nas nossas vidas, para que haja santidade na nossa vida e para que haja santidade nos nossos relacionamentos, para que haja luz nos nossos relacionamentos. Porque invariavelmente quando eu peco, eu estou amando mais a mim do que ao outro. E eu estou falhando no mandamento que é amar. Amar igual a mim. Mas o novo mandamento é amar como Jesus, é amar em detrimento de mim. É amar sofrendo, é amar servindo, é amar me negando, é amar renunciando. Então João fala: se você odeia o seu irmão, se você está na escuridão, você anda na escuridão, você não sabe para onde você está indo e você está cego espiritualmente. Isso está no versículo 11, não sou eu que estou dizendo. Você odeia o seu irmão, você está cego, você está em trevas e você não sabe para onde vai. E se eu parafraseasse, eu ia dizer: eu não sei o que você está fazendo aqui. Se você quer continuar uma vida de ódio, você está perdendo seu tempo. Você está cego. Você não está vivendo o amor. Nós precisamos encontrar esse caminho de deixar de viver para nós mesmos, de deixar o egoísmo, de deixar essa falta de consideração pelos outros, de nos ver cegos, de nos ver em trevas profundas, em ódio. E a palavra fala: você que está andando nas trevas,
você que permanece com ódio, você que abriga, que agasalha, que acalenta ressentimento contra as outras pessoas, você não está na luz. Você tem um sentimento permanente de indiferença. Você não está na luz. Isso não é a luz. Isso não é o Evangelho. Nós sabemos que todos nós falhamos no nosso amor. Nós vamos ter vários picos e ocasiões e oportunidades em que nós vamos confessar o nosso pecado e vai ser por falta de amor. Porque a natureza humana é egoísta. Que eu gosto de quem gosta de mim. Mas nós entendemos que as trevas estão se dissipando e que o amor é um processo de Deus nas nossas vidas. Mas aquele que não ama, aquele que está confortável e acostumado e gosta dessa situação de egocentrismo, essa pessoa que está andando nas trevas e sabe que não ama, ela não conhece a Deus, porque Deus é amor. E você não tem como caminhar com Deus, estar em Cristo, permanecer em Cristo, sem ser impactado pelo amor. Não há como. Mesmo tendo um amor que falha, nós temos o caminho do perdão. Nós temos o caminho de olhar para a cruz e olhar para nós mesmos em primeiro lugar. E quando eu olho para a cruz, quando eu olho para mim, quando eu olho para o meu amor falho, eu corro de volta para a cruz, ajoelhada, quebrantada, clamando por misericórdia, clamando por perdão. E essa é a oportunidade onde Ele me perdoa e me purifica de todo pecado. Esse é o caminho de quem anda na luz. Mas como nós vimos, além de olhar para a cruz e olhar para mim mesmo e reconhecer o meu pecado, o jeito certo de lidar com o pecado, o jeito certo de lidar com o desamor, é também olhar para Jesus. É olhar para o modelo perfeito que nós temos. É olhar para o modelo de sacrifício, de doação. É olhar para Ele na cruz, que nos aceita com toda a nossa feiura, com toda a nossa podridão, com todo o cheiro do nosso pecado. E lá na cruz Ele nos aceitou como nós somos. Lá na cruz Ele nos amou. E quando Ele nos amou, a palavra fala que Ele amou até o fim. E quantas vezes nós paramos no bocado, assim como Jesus deu o bocado para Judas e ele o traiu, nós justificamos a nossa falta de amor. Eu não amo porque, afinal de contas, ele saiu e me traiu. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, ele também morreu pelos pecados de Judas. E nós precisamos aprender a amar como Jesus, que é amar até o fim. É amar sem esperar nada em troca. É amar os pecadores. É amar os que não têm condições de amar. É amar e servir. E é amar sabendo que todas as nossas divergências com a palavra de Deus e todos os nossos pecados vão ter lá no fundo a quebra desse mandamento mais importante, que é o amor. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, para que a gente não se acomode nesse amorzinho tão singelo que a gente proclama. E eu sei que quando você começar a orar, é uma daquelas orações perigosas. Senhor, me ajuda a amar. Eu quero crescer em amor. Você vai ter tanta oportunidade para amar. As trevas vão começar a se dissipar dentro de você. Não vai ser fácil. Quando Jesus jogar o foco de luz naquilo que é trevas dentro do seu coração, não vai ser fácil. Mas nós queremos andar na luz, queremos, irmãos? Nós não queremos ser cegos. Nós não queremos saber para onde a gente está indo. A gente não quer ficar perdido. A gente quer saber para onde a gente está indo. A gente quer ser iluminado. A gente quer viver na verdade. Clame ao Espírito Santo
que Ele possa jogar o foco de luz dentro do seu coração, para que as trevas dissipem, para que você veja o quanto ainda você precisa amar os mais próximos. Jesus, Ele redimensionou o amor de muitas formas, a começar pelo próximo. Olha, você deve amar o próximo como a você mesmo. E o próximo pode ser seu inimigo. O próximo pode ser o samaritano. Pode ser alguém que você não acha que merece seu amor. Quem é o próximo? Que o Espírito Santo revele aos nossos corações quantas trevas ainda existem para ser dissipadas, e Ele possa revelar a sua luz e resplandecer o seu amor nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã, porque face à tua verdade, ao teu Evangelho, a proposta e a demanda do teu reino de amarmos, ela atinge as regiões mais intensas, mais densas e mais escuras dos nossos corações. O Senhor sabe quais as dificuldades que nós temos. E as dificuldades de relacionamento que nós temos com as pessoas é por falta de amor. E nós queremos que as nossas relações sejam curadas. Nós queremos que haja amor nas nossas vidas, haja amor na nossa casa, haja amor entre os pais e os filhos, as mães e as filhas, haja amor entre os irmãos, haja amor entre marido e mulher, que haja amor entre os amigos, que haja amor sincero, que haja amor doador, que haja interesse genuíno de uns para com outros, que nós possamos servir com alegria, que nós possamos andar como Jesus andou.